Queridos amigos, bem-vindos a bordo da nave Revista Rural para mais uma incrível jornada pelo mundo do agronegócio. E eu garanto para vocês, o programa está imperdível. Estão curiosos? Então confira os principais assuntos. Como fazer a poda no sistema agroflorestal? As 1001 utilidades do babaçu. Como garantir ovos limpos e saudáveis no galinheiro? E a tecnologia ajudando a combater a mastite? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Gente, eu sempre peço aqui uma curtida, a inscrição e um comentário, né? E continua valendo, tá? Mas hoje eu vou pedir mais uma coisa. Dê um hype no nosso vídeo. Essa é uma classificação nova do YouTube que ajuda muito a divulgar o nosso canal. A opção aparece aqui embaixo, ao lado do campo para comentário. É só clicar e ajudar a ranquear melhor o nosso vídeo. Assim, mais gente vai assistir e conseguiremos fazer reportagens cada vez melhores para você. E aí, posso contar com essa força? Então, obrigada e vamos em frente! O babaçu é um produto incrível. Dele dá para se fazer sabonete, shampoo e, acredite, até sorvetes e biscoitos deliciosos. Confira a reportagem. Um projeto comandado pela Embrapa, em parceria com diversas instituições, visa alavancar a cadeia do babaçu no Maranhão através de cooperativas e povos de comunidades tradicionais. O Brasil fez uma transformação incrível na sua agricultura nos últimos 50 anos. Nós éramos um país que tinha insegurança alimentar, que tinha que importar alimentos de outros países, e hoje nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Isso se deu, em grande parte, voltado para produtores maiores, produtores de escala, produtores que tinham recursos de terra, de mão de obra, de recursos para investir em assistência técnica, e que a tecnologia era o grande paradigma. Então, a partir do momento que a tecnologia, os pacotes, chamados pacotes tecnológicos, entraram em cena, encontraram um ambiente propício para o desenvolvimento desses agricultores. Mas esse paradigma ele não se repetiu nos agricultores familiares. A tecnologia per si, somente a tecnologia, ela não foi capaz de promover essa mudança. Isso nos trouxe até a inovação social. Existe um contexto diferente na agricultura familiar que precisa ser levado em conta. Isso nos leva à necessidade premente de formarmos um grande tecido social em torno dessas cooperativas e associações, para que esses agricultores se fortaleçam, possam produzir mais, possam comercializar melhor os seus produtos. O potencial do babaçu, a gente fez uma pesquisa, coordenou uma pesquisa finalizou em 2019, né, e a gente identificou esse potencial a partir dos cocos produzidos e o que a gente poderia destinar com esse coco, né, aproveitando o coco de forma integral, então usando, né, a parte dura, o endocarpo para carvão, mesocarpo para produzir alimentos, né, a amêndoa para produzir óleo e os coprodutos. E a gente chegou a uns valores impressionantes, né? O babaçu em uma área em pastagem com 35 palmeiras por hectare, né, tem potencial de produzir, né, gerar valor de cerca de mais de R$30 mil por hectare ano. Então a gente fez diversas oficinas e aí ouvindo as comunidades locais, as quebradeiras, outros atores, né, o pessoal da assistência técnica, e a gente reposicionou. E a partir daí a gente elencou todas as demandas, né, principalmente do público da agricultura familiar, e a gente começou, né, a estimular a equipe da Embrapa, aqui do Maranhão, a construir projetos, elaborar projetos em parceria, ouvindo, né, principalmente os beneficiários e os outros atores. O objetivo principal desses projetos sempre foi desenvolver novos produtos e novos processos alimentícios com o babaçu e com o envolvimento direto das quebradeiras de coco nessas formulações. Porém, muito mais do que isso, o que nós conseguimos foi que, em paralelo ao desenvolvimento de alimentos, a gente conseguiu trabalhar outras questões subjetivas que também perpassam
juntamente com as quebradeiras de coco, que foi desenvolvimento de autonomia dos processos, o próprio engajamento e principalmente o sentimento de apropriação do processo. No território onde o projeto acontece, existem pessoas vivendo diferentes tipos de vida. E todas elas têm papel fundamental na permanência dos recursos naturais da região. Então, o seu saber tradicional de manejar esse recurso para sua subsistência e para a comercialização do excedente, mantém, sabe, que é uma interdependência que para eles é fundamental que eles coexistam no ambiente. Então, quando você vê um cerrado, uma floresta, ou um dependente do recurso natural, você tem com certeza a noção de que ali existem populações tradicionais que manejam historicamente aquele recurso. Então, nós consideramos que essas comunidades eles são guardiãs sim, e precisam ser cada vez mais valorizadas, escutadas e dado voz para eles contribuírem com soluções para não só manutenção dos seus recursos, mas também do seu modo de vida e seus produtos, né, que ali estão na floresta e que são importantes para o meio ambiente. O babaçu é símbolo da nossa resistência, né? Eu acho que não tem nenhuma palmeira, aliás, ela foi imortalizada, né, por Gonçalves Dias, por exemplo, quando fala que minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, ele está se referindo ao babaçu, né? Humberto de Maracanã, ele diz, esta palmeira nativa que me dá inspiração. Então a palmeira do babaçu, ela tem uma ligação muito forte com a existência das pessoas que vivem no estado do Maranhão. Agora, mais do que isso, ela tem um potencial, uma força econômica, sobretudo pela diversificação dos produtos que são originários do babaçu, tanto no segmento da alimentação, como também dos cosméticos. Tem muita gente que até hoje não sabe que se produz sabonete com babaçu, que se produz um shampoo e que se produz um sorvete de babaçu, que é o melhor que eu já experimentei. Então, essas coisas, elas fazem uma diferença na vida da gente, porque valoriza o que nós somos, a nossa identidade, a nossa história, e ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de ter uma renda e uma condição de vida que seja adequada para a nossa existência. O trabalho desenvolvido em cima da microbiologia do babaçu aponta que, além de versátil, a fruta é uma opção saudável para os consumidores. Os alimentos à base de babaçu, né, ele tem um alto valor nutricional por conta das proteínas que estão presentes, né, na amêndoa, no mesocarpo. O mesocarpo nem tanto, mas a amêndoa muito mais. E tem um valor nutricional importante devido aos ácidos graxos poliinsaturados que estão presentes nas amêndoas, né. Então é um alimento que tem valor nutricional importante, né, na cadeia dos produtos veganos. Os produtos que chegam, né, elaborados durante o projeto, chegam aqui para que a gente faça as análises microbiológicas, o controle microbiológico de qualidade, para certificar que o alimento está pronto para consumo. Análise microbiológica, né, a gente tem que fazer com o bico de Bunsen. Por quê? Porque o micro-organismo nessa área aqui é quente, né, então não tem micróbio aqui. Primeira coisa, colocar o Erlenmeyer com o diluente, né, uma solução salina, onde a gente vai pesar 25 gramas do alimento. Então, toda análise microbiológica a gente precisa flambar, não é o Erlenmeyer, porque isso aqui já foi esterilizado, então não pode conter micróbio. Ele vem para cá. Agora eu vou pesar as 25 gramas do meu alimento, então da mesma forma eu tenho que flambar isso aqui, né? Vai ficar na minha mão, não posso botar na bancada. A espátula também tem que ser higienizada, esterilizada. E aí, adicionar as 25 gramas aqui no Erlenmeyer. Esse daqui é a maionese obtida do leite de coco babaçu. Após isso, né, aqui eu tenho 25 gramas desse alimento, eu preciso diluir esse alimento mais vezes, né, para poder fazer as análises de coliformes total e fecal. Após
colocarmos, né, os alimentos para análise, levamos para a estufa bacteriológica. Aqui esse material vai ficar incubado por 48 horas. Após o período de incubação, como vocês estão vendo, ele é um caldo límpido, transparente, com um tubinho de Duran dentro. Se tiver coliforme total ou fecal, esse meio de cultura vai turvar e vai formar uma bolha de gás dentro do tubo de Duran, que é CO2, que é o que o micro-organismo produz. E para a determinação, né, de lipídios, o quantitativo de quanto de lipídio o meu alimento tem, né, nós colocamos o nosso alimento nesse cartucho, né, adicionamos um solvente orgânico, que é o hexano, que vai fazer a extração desse lipídio, que fica aqui no balão, né, a gordura, e depois nós pegamos esse balão e levamos para uma balança e pesamos para determinar o quantitativo de quanto tem de lipídio nesse alimento. Então, os alimentos, né, analisados por nós são alimentos comprovados cientificamente e seguros para a saúde humana e com valor nutricional importante e significativo. Na linha de inovação de produtos à base do babaçu, um biscoito bem nutritivo e fácil de fazer se destaca. Então vamos passar primeiramente os ingredientes desse biscoito vegano de babaçu. Primeiro vem a fécula de mandioca, aqui tem 100 gramas, 60 gramas de óleo de babaçu, 30 gramas de leite de babaçu, que foi também no sorvete vegano. Vai também na receita o bicarbonato de sódio, né? Uma pequena quantidade, mas vai levar. Tem 25 gramas de açúcar mascavo, eu estou usando o mascavo, mas você pode utilizar também açúcar demerara, e se não tiver, pode usar açúcar cristal também. E vai somente 13 gramas da amêndoa de babaçu triturada. Na verdade, a gente está fazendo aqui aproveitamento integral do babaçu. Por quê? Porque fizemos o leite, e quando fizemos o leite da amêndoa, ficou esse resíduo. Então, é a amêndoa triturada que vamos colocar no biscoito também. A farinha do mesocarpo de babaçu, nós temos aqui 20 gramas. Agora vamos misturar. É super fácil, é só misturar todos esses ingredientes que estão aqui, fazer uma massa homogênea, misturar muito bem, e depois fazer os formatos do biscoito, colocar na assadeira e levar para assar. Então vamos para a mistura. A fécula de mandioca, óleo de babaçu, o leite da amêndoa, o bicarbonato de sódio, açúcar mascavo, amêndoa triturada, amêndoa de babaçu e, por último, a farinha do mesocarpo de babaçu também. Vamos começar misturando todos os ingredientes que colocamos aqui. Daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão na massa, literalmente, tá, pessoal? Uma coisa interessante é que esse biscoito pode ser servido para quem tem doença celíaca. Por quê? É um biscoito vegano e também sem glúten. Agora já está uma massa homogênea e podemos fazer o formato do biscoito. Você pode, às vezes, esticar a massa na sua bancada com o rolo, né? E pode usar aquelas formas para fazer o biscoitinho, ou pode fazer assim na mão mesmo também. Fica assim o biscoitinho de babaçu. Vamos colocar na forma. Agora é só levar ao forno a 150, 160 graus. Vai depender muito da intensidade do seu forno, mas aproximadamente uns 15, 20 minutos. É bom que você fique de olho, porque como tem muito óleo na receita, se descuidar pode queimar. Então, pessoal, o biscoito de babaçu está pronto. Mais uma vez, o babaçu mostra a sua versatilidade. Podemos utilizar em diversas preparações. Ficou super crocante. Está uma delícia. Servidos.
reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande a sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Jesse Souza, Antônio Costa, Gustavo Silveira, Adriano Sérgio, Prado Cidadania, Arlene Maria Rocha, Gedeão Souza, Valdir José Santana, João Pereira, José Carlos Toloto e Jarbas Correia da Silva. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Presente em todas as mesas, a cebola é figurinha carimbada em toda horta que se preze. Mas você sabe os cuidados que garantem a sua produtividade? A gente foi falar com um especialista no assunto. Seja refogada no arroz ou até mesmo crua, como acompanhamento da salada, a cebola é uma delícia, né? E o segredo dessa cultura se encontra por todo o manejo. Com auxílio da tecnologia, as cebolas híbridas podem ser plantadas do norte ao sul do Brasil, o ano todo. Mas antes de iniciar o cultivo, é necessário escolher a variedade adequada. Para a escolha de materiais para determinadas regiões do país, existe uma janela, nós falamos a janela ideal de cultivo, certo? Então, por exemplo, para o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o Cerrado como um todo, nessas regiões aí se iniciam o semeio principalmente em janeiro, se estendendo até maio, principalmente em Minas e Goiás. No estado de São Paulo, o pessoal já faz o semeio a partir de final de fevereiro, março, abril. Então, existem os materiais ideais para cada janela de cultivo. Na região nordeste do Brasil, nós temos a possibilidade de se cultivar cebola praticamente os 12 meses do ano. Então, é mais tranquilo. Lógico que existem os picos de plantio, onde o produtor enxerga uma possibilidade de maior rentabilidade, mas é possível você cultivar. Conhecer o fotoperíodo e a temperatura da região garante sucesso produtivo. Se eu, por exemplo, planto uma variedade de dia curto, que vamos dizer assim, que aqui no Brasil se compreende nos meses de abril, maio, junho, onde a luminosidade é mais baixa, o que acontece? Se eu planto um material desse de dia curto, numa época onde o dia é longo, por exemplo, em janeiro, e com temperaturas elevadas, o material vai bulbificar precocemente. Isso é indesejável, porque não vai dar o retorno financeiro também que o produtor quer. Nós classificamos as cebolas de caixa 1, 2, 3 e 4, sendo caixa 1 a mais pequenininha, a 2 já é uma média e a 3 é o que a dona de casa mais consome. Então, se você faz isso, você está fadado ao insucesso, porque você vai colher os materiais menores, então os bulbos menores. E ao contrário também, quando eu planto um material que é de dia longo, numa janela onde o dia é curto, o material só vai vegetar e não vai bulbificar, enquanto ele não encontrar a luminosidade e temperatura ideal para ela. Com 96% de água em sua composição, a cebola necessita de irrigação durante todas as fases da cultura, ainda mais na fase de germinação. No início, né, o material para germinar, toda hortaliça, todo vegetal necessita de água, e as hortaliças, cebola, cenoura, necessitam de água, você semeou, irriga. Até ela germinar, você precisa todos os dias estar irrigando. Então, uma cultura que é sensível à falta de água, e principalmente nessa fase que ela está germinando, a embebição da água pela semente para ela romper o tegumento e está vindo a germinar. Todas as fases requerem atenção, mas principalmente a germinação não pode faltar. Você tem que garantir um estande, o estande é o número de plantas, né, por metro linear ou por hectare, você necessita manter o estande. Então, se tem problema no início de falta de água, talvez você não atinja aquele número de plantas por hectare que você gostaria de ter. Então é importante sim a água. E no decorrer do ciclo, né, na fase de enchimento do material, ela exige muita água também. Além de irrigação adequada, a prevenção é a melhor estratégia contra pragas. O produtor tem que estar sempre atento. A cebola não é uma cultura que você planta, hortaliça em si, não são culturas que você planta e vira de costas. Você precisa todos os dias estar monitorando.
é um estenfílio que pode entrar, é botrites, são diversas doenças fúngicas, bacterianas que atacam a cultura. Então depende o lugar, a época é favorável ao ataque de bactéria, períodos quentes, chuvosos, é mais propenso a bactérias, outros momentos botrites, míldio, então depende a época do ano e a região também, né, a propensão a mais doenças. Então necessita atenção. Por exemplo, no Nordeste também, nas épocas muito secas, o tripes, aqui para o Cerrado, São Paulo, todos os lugares, o tripes ataca com mais intensidade quando o período está seco. Na hora de comprar a hortaliça, os consumidores visam por sabor e saúde. Por isso, algumas características destacam o produto. São materiais que têm a coloração de casca escuro, um amarelo pinhão, são materiais mais firmes, certo? Então materiais que permitem você fazer esse pós-colheita. E falando de mercado, a dona de casa, quando chega numa gôndola de supermercado, o material que tem a coloração de casca mais bonita, mais apresentável, né? Geralmente a preferência de consumo são bulbos de classificação caixa 2 e caixa 3, principalmente caixa 3, então são as classificações de cebola. Lembrando que caixa 3 é o bulbo que tem o diâmetro de 5,5 a 7,5 centímetros de diâmetro. Em relação a pós-colheita, existem materiais que têm um pós-colheita muito grande, né? Nós trabalhamos com alguns híbridos hoje, principalmente na região sul, focados para pós-colheita, né? Que é Lucinda, Bucanir, são materiais que permitem ao produtor fazer pós-colheita. A revista Rural acaba de lançar um novo produto. Trata-se da Ruralflix, o primeiro serviço de streaming totalmente voltado para o agronegócio. O rico acervo de reportagens das mais diversas atividades rurais foi elaborado ao longo dos últimos 5 anos pela equipe da revista. O serviço apresenta uma interface simples, intuitiva e muito fácil de usar, e por um valor bem acessível. O Ruralflix nasceu da demanda dos nossos espectadores em ter acesso mais fácil a todo o conteúdo que a gente produziu até hoje. Ele vai ter uma experiência de encontrar tudo o que ele quer, todos os assuntos, tudo catalogado, muito fácil de acessar. Ele pode criar uma playlist, ele pode ver a hora que ele quiser, tanto no smartphone, no tablet, ou mesmo no notebook, no seu computador, a hora que ele quiser. E com a qualidade de sempre. Tudo que a gente produz traz sempre aquele compromisso com qualidade, com informações interessantes, relevantes. Então eu acredito que o nosso usuário vai ter uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Vai gostar muito. E quem estiver interessado em conhecer mais sobre a Ruralflix, pode acessar o endereço que está na tela ou utilizar o QR Code ao lado. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Celso Israel, José Paulo Moreira da Silva, Flávio Henrique Leite, Farley Roberto, Du Carabina, Elias César Matos, José Bernardino Marques e o Jackson, a Edilene, a Clarissa, a Lívia e o Nicolas, todos da família Biller. Tamo junto, pessoal! E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. Um alerta para quem produz ovos. O cuidado com a sanidade do galinheiro é fundamental para garantir uma produção de excelente qualidade. Para se ter uma produção de melhor qualidade, é importante que o produtor obtenha ovos limpos no galinheiro. Dessa forma, eles serão mais saudáveis, terão menor carga microbiana, além de menos sujeira em sua casca e seu interior. Para isso, basta seguir algumas dicas que são bastante simples no dia a dia. São várias coisas, pequenas coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade do ovo. Por exemplo, os ninhos eles precisam ser limpos, o conteúdo, o forro, ele tem que ser bem limpo, seco, livre de umidade. E as fezes devem ser retiradas ou então realizada a troca de cama. Os comedouros e os bebedouros eles devem ser limpos periodicamente. As aves que possuem diarreia não são aves saudáveis, elas acabam sujando a casca dos ovos. Isso não é desejável.
Então é importante que a alimentação seja controlada, balanceada e que as aves se alimentem de forma saudável. Por falar em saúde, a pesquisadora lembra que as aves devem ser vacinadas e receber os medicamentos conforme indicação do médico veterinário. É necessário também que o produtor realize no mínimo 4 coletas de ovos durante o dia, para que não se acumule muitos ovos no ninho. Esse é um bom manejo e uma boa dica para que os ovos sejam coletados de forma limpa. Os ovos precisam ser colocados dentro de cestas higienizadas na hora da coleta. Além da parte sanitária, o avicultor também deve se preocupar com a estrutura física adequada do galinheiro, pois ela será ponto fundamental para a qualidade final dos ovos. Uma das características do aviário é possuir uma parte interna fechada onde abrigam as aves da chuva e do sol, assim como os comedouros e os bebedouros. O aviário de galinha caipira, ele precisa ter uma área aberta de acesso ao pasto. E esse acesso ao pasto, chamado piquete, ele precisa ser bem cercado, para evitar a entrada de predadores ou mesmo a entrada de pessoas estranhas, porque as pessoas podem carregar doenças para as aves na sola dos pés, por exemplo. A poda é muito importante para quem investe no sistema de agrofloresta. Manter a mata nativa saudável é também a melhor forma de deixá-la mais produtiva. A poda é uma prática essencial em sistemas agroflorestais agroecológicos. Considerada como o grande motor da agrofloresta, ela dá dinâmica e qualidade ao solo. É através da poda que a gente vai dar sequência, vamos dizer assim, numa sucessão que a gente quer que aconteça, ou seja, aquelas aves pequenas que a gente planta junto com as frutíferas, junto com as bananas para fazer um bananal, elas estão crescendo exatamente para ir em direção à formação de uma floresta ou de um consórcio também com árvores, onde vão estar ali as plantas frutíferas e também bananeiras. Então as podas, elas têm vários aspectos a considerar. Um é realmente a planta aguenta ou não aguenta, gosta de poda ou não, né? Depois a gente considerar a estratificação, então manter aquela planta podada no extrato dela é importante. Então uma mamona que é emergente, a gente vai manter ela, a gente vai podar ela bastante, mas vai manter ela no extrato dela. E também toda a biomassa que a gente traz, a gente vai colocar bem em contato com a terra. E essa organização da matéria orgânica é um ponto chave para a gente considerar também, que faz parte de todo o processo do manejo. Então, o manejo é a poda e a organização no solo para justamente ativar os micro-organismos do solo e manter a madeira ali bem em contato com a terra, trazendo todo o fungo e a umidade e tal, tudo que a gente quer para o solo. Quando você planta muitas árvores, provavelmente você vai ter que estar mais tempo no campo, na sua área que você está pretendendo, porque ela vai exigir um pouco mais de manejo, de poda, para exatamente você ciclar. Você vai colocar essas árvores no chão, né, esses galhos, né? Isso vai dar um estímulo, né, para o solo, você vai alimentar a vida do solo e você vai entrar luz de novo dentro daquele consórcio que você está criando. E a luz é fundamental para a fotossíntese, para o crescimento das plantas, né? A abertura de luz se faz presente nesse sistema e tem por objetivo garantir o melhor desenvolvimento das plantas. Para isso, é preciso podar e fazer o manejo correto para que as aberturas não sejam em vão. O maior desafio da poda talvez comece por nós, né? Essa confiança e talvez o desapego, o medo da gente plantar uma árvore e depois ter que podar essa árvore. Realmente isso é o que mais dificulta talvez o manejo. Isso vai fazer com que a gente não maneje e talvez as árvores que a gente plantou vão crescer lindamente, só que elas vão começar a cobrir todo o espaço aéreo e aí vai impedir a luz solar chegar na área. E se a gente plantou, por exemplo, um café ou um pé de fruta, eles já vão ficar muito sombreados e que também não vão sentir muito felizes de estarem ali naquela situação.
Então esse entendimento e estar bem tranquilo quanto a manejar essas árvores é muito importante. A gente está com essa tranquilidade de que a poda acaba estimulando muitas das árvores a rebrotarem e reiniciarem também novamente o seu processo de crescimento. Essas podas que a gente faz aqui nas árvores, né, tem várias funções. Uma delas é a secagem de nutrientes, né? Está sempre colocando matéria orgânica no solo, que vai alimentar essa vida do solo, a biologia. Vai virar nutrientes com as plantas, né? Outra função é abrir luz para o café ou para outra planta, como a tangerina, está aqui também. Então é importante abrir luz também, né? Mesmo se a planta que fica no extrato baixo, aqui na sombra. Mas ela precisa de luz para crescer, né? O café precisa de luz para aumentar a saia dele. E outra função também é, se a gente poda, acaba liberando hormônios também de crescimento aqui, né? Pelas raízes. E o café pega esses hormônios e também assim, acaba sendo estimulado a crescer. O que foi podado precisa ser organizado. Um exemplo disso é colocar o material mais lenhoso embaixo e cobrir com as folhas, facilitando a decomposição e diminuindo a desidratação. Então é como se fosse quase que um ritmo, né? Uma prática agrícola, assim como a gente aprendeu na prática agrícola, quando a gente planta o milho, que a gente tem que controlar o mato até uma certa idade do milho. Então acho que a poda tem a ver com isso, ou seja, a partir do momento que você plantou um sistema e as árvores estão crescendo junto com as outras, por exemplo, até com uma mandioca que está ainda por cima das árvores, né? Eu imagino que quando você colher essa mandioca ou seu mandiocal, aí você vai ter um consórcio de várias árvores, mais as frutas que você está querendo ali introduzir, né? Que você quer colher. Estamos aqui então num sistema agroflorestal onde falamos que o carro-chefe é o café. Então esse café está com 4 anos de idade, já está dando a sua primeira boa safra. E nas linhas do café a gente tem as árvores, tanto nativas como exóticas, que estão criando o café, que foram criados pela mandioca e que agora foram conduzidas e foram podadas entre outubro e novembro, levantando a saia dessas árvores para o café também poder crescer e entrar luz, e também entrar luz e matéria orgânica também para o capim na entrelinha. O café ficou desenvolveu bem esses 2 anos mais com a poda das árvores mesmo do sistema aqui. Tem muito guapuruvu e eucalipto, né? E emergente aqui que a gente fica podando. Então, pelo menos uma vez por ano para podar a ponta deles, né? E picar o material aqui no chão. Bananeira também a gente derruba, moringa também a gente poda. As árvores que estão aqui por cima, né, os emergentes, a gente acaba subindo a saia e podando a ponta, mas não muito alta aqui. Tá com uma altura daqui com uns 3,5 metros mais ou menos. Pra ficar com a copa só um pouco acima da bananeira. Pra ainda ter uma umidade aqui perto do café que ainda tá novinho, né? A gente não tá podando com mais de 5 metros, assim, pra não ficar muito aberto também aqui, né, perto do café. Segurar a umidade perto do café, então a gente sobe, tira os galhos de baixo e poda com mais ou menos uns 3 metros, 3,5. Por enquanto tá segurando essa altura, conforme vai crescendo o café a gente vai aumentando a altura da poda. Aí vai crescendo a tangerina também, a gente vai podando um pouco mais alto depois. No manejo de abrir luz, quem entende do assunto alerta a necessidade do produtor em entender que nem sempre essa pode ser a opção mais indicada. Às vezes não é importante você abrir uma luz no momento, por exemplo, que pode chegar o inverno e numa área que, por exemplo, pode ter geada. Então é importante também você ter uma cobertura por cima para não deixar o ar frio descer. Então essas observações do onde você está, do momento que você está e de como que está o seu sistema, o seu SAF, o seu sistema agroflorestal, vai te dar também essa posição. Não, agora não é hora de podar muito, vou podar pouco, vou podar, por exemplo, 50% para eu ter ainda uma copa por cima das minhas plantas,
para uma proteção, por exemplo, de uma geada. Ou não, agora o solo está úmido, choveu bem, está bem úmido, as plantas agora têm capacidade de rebrota, vou fazer uma poda um pouco mais forte, porque o meu café ainda, por exemplo, o café está muito jovem, ele precisa folhear mais, ele precisa realmente crescer aqueles ramos que são os produtivos para produzir mais folha, então eu vou fazer uma poda um pouco mais radical agora, para entrar a luz e eu poder desenvolver esse café que ainda está pequeno. Então isso também faz parte da observação, aliado, né, às suas observações no momento, época do ano, condição de umidade do solo, condição de temperatura e etc, etc. Exemplos dados pelo especialista mostram que em uma agrofloresta com horta, a dinâmica de abertura periódica de clareiras, mediante a correta organização da biomassa, propicia a proteção do solo e a ciclagem de nutrientes. A gente vai dar sequência aqui no sistema de manejo da horta agroflorestal, que é um desenho que já tem estruturado uma linha de árvores com banana, e essas árvores também têm uma estratificação, então tem árvores do estrato emergente, do estrato alto e do estrato médio. Então a gente poda acompanhando esses andares, e agora a gente vai podar um tamboril, que é uma espécie nativa do estrato emergente, e que ele não é podado todo ano como as outras, mas ele sempre leva uma poda de condução, e agora a gente vai fazer uma poda mais radical, exatamente para entrar mais luz para os canteiros que vão estar ao lado dessa linha de árvores com bananas. E aí então essa matéria orgânica desce para o sistema, cicla os nutrientes e a luz entra, e aí isso promove a clareira, que são fundamentais para essas plantas de ciclo bem curto, que são os ciclos da horta. Essa é uma poda radical de uma planta, de uma árvore, nesse caso a Gliricidia. Então foi feita hoje para exatamente toda a parte aérea da Gliricidia ser transformado em material fino e também material médio, que está no centro do canteiro. Então vejam, isso é uma poda radical, onde ela iniciará toda a rebrota, que vai precisar de uma poda de condução para daqui a um ano ela ser podada novamente. Agora, essa Gliricidia já está com seus 45 a 50 dias de rebrota, ela foi podada radicalmente. Agora a gente precisa fazer uma poda de condução. Então vocês podem notar que ela tem muitos galhos, ela tem um poder vegetativo muito grande. Então a gente pode começar com esses galhos mais que crescem para baixo, exatamente para permitir até que as outras plantas, que são as outras árvores, possam também receber um pouco mais de luz. Então a gente começa com esses galhos que estão para baixo, e depois a gente vai diminuir o número de galho que está crescendo para fazer a nova copa, que ela vai continuar crescendo para daqui a um ano a gente fazer novamente o rebaixamento dela ou a poda dela. Essa é a poda de condução, onde nesse primeiro momento a gente tirou o excesso. Provavelmente daqui 30 dias a gente pode voltar aqui e dar uma outra poda, onde alguns galhos vão se definir melhor, onde que eles vão crescer, e você pode tirar o excesso. E aí daqui 30 dias a gente acaba de definir essa estrutura que vai ser a próxima poda. Pode parecer trabalhoso, mas a organização da matéria orgânica é um ponto-chave do trabalho. É nessa hora que toda a madeira é colocada em contato com a terra, trazendo nutrientes para o solo. Depois que nós podamos a árvore, a gente observa diferentes tipos de matéria orgânica, de material, né? Então tem as folhas finas com os galhos bem fininhos, a gente está colocando aqui separado.
Tem os troncos mais grossos, onde que a gente vai querer colocar bem em contato com o solo para toda essa energia ir para o solo. E tem os galhos médios, que também a gente vai colocar bem em contato com o solo. E depois esse material mais fino, galho mais fino e folha, vai por cima de todo esse material. Aqui é exatamente a linha das árvores com a bananeira que nutre o canteiro da horta. Então a gente vai colocar esses materiais mais grossos fazendo a bordadura do canteiro, e o material médio a gente vai em direção ao centro do canteiro, forrando todo o solo, que isso vai ser uma excelente comida para as bananeiras principalmente. E depois galho fino e folha fina por cima. Ter boas ferramentas em mãos também faz parte do sucesso na poda dos sistemas agroflorestais agroecológicos. Essa é a tesoura de poda, que vocês viram tem uma função muito importante na condução, né, das podas de condução das árvores. Tanto poda no chão, como também às vezes uma poda lá no alto também você pode eliminar os galhos mais finos. A serra também é uma ferramenta fundamental. A serra também, ela realiza trabalhos tanto no chão, com os troncos, os galhos um pouco mais grossos, como também no alto, quando você está podando as árvores. Ele é mais leve, você não precisa subir com a motosserra, e ela também corta bitolas bem grandes de galhos, que dependendo da qualidade da ferramenta, você realmente nem vai precisar de motosserra, principalmente no início do sistema, quando as aves estiverem mais jovens. Acho que o facão, ele é uma das ferramentas mais usadas, porque desde o começo do sistema você está com ele, então desde o manejo de capim, o manejo das primeiras pioneiras, serve até para fazer um plantio, um preparo de estaca, então ele é muito utilizado. E por ele ser muito utilizado, ele bem afiado, assim como todas as outras, mas ele bem afiado vai economizar o seu corpo, o seu ombro, ele vai facilitar muito o seu trabalho. E quando o sistema começar a avançar, quando a gente já começa a ter árvores um pouco mais grossas, a motosserra vem ajudar bastante. A motosserra, ela vai economizar, vamos dizer, exatamente o esforço, por ela conseguir cortar os galhos mais grossos, ou até fazer aquele desbaste, como a gente tinha comentado, né? De uma bitola um pouco maior das árvores, e lá em cima também da árvore, com todo o equipamento de segurança, né? Desde capacete, óculos e o próprio cinto para você ficar bem seguro. Ela também é uma ótima ferramenta, pegando esses equipamentos um pouco mais leves para trabalhar lá em cima da árvore, economiza bastante tempo e também faz um corte bem preciso, é uma ótima ferramenta também. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante. Tudo especialmente para você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Luiz Ferreira Reginaldo, Nilson Barcelone, Manuel Santos, Claudenir Marciano, Benedito Luiz Gonzaga, Elias Pereira da Silva, Donato Monteiro Diniz, Joinei Dias, Soraya Olegário e o Geison, que produz e vende hortaliças em Salto de Pirapora, São Paulo. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só clicar no link que está no final do programa. Vale a pena!
Não é de hoje que a mastite tira o sono do produtor de leite. A vigilância é constante, mas a tecnologia vem oferecendo novos aliados no combate a esse problema. Sabe aquela história do eu só acredito vendo? Então, na mastite clínica ela se aplica bastante. E o diagnóstico precoce ajuda o produtor a ter um tratamento mais assertivo, além de contar com as tecnologias de mercado. Eu estou aqui com o Eduardo, diretor técnico da OnFarm. Eduardo, primeiramente é importante que o produtor fique de olho, sempre acompanhe seu rebanho, né? Com certeza, Bruno. A mastite é a doença que mais causa prejuízo para o produtor de leite. E a mastite clínica, ele tem que tratar, tem que gastar com antibiótico, tem que descartar o leite, então o prejuízo é enorme. O primeiro passo para ele diagnosticar no rebanho dele se alguma vaca tem a mastite clínica, qual que é? O teste da caneca ou o teste do leite no chão, na verdade é retirar os primeiros jatos de leite antes da ordenha da vaca para ver se o leite está alterado ou não. Hoje no Brasil, Eduardo, em que pé estamos? Qual o panorama dessa mastite clínica no nosso país? A média no Brasil é que cerca de 10% das vacas em lactação tem mastite clínica todo mês. Ou seja, um rebanho de 100 vacas, em média, todos os meses, 10 vacas apresentarão mastite clínica. Isso é considerado um número alto? Muito alto. A meta mundial, digamos assim, é 3% ou menos. E no rebanho, na prática, a gente vê que esse número é muito alto e que a gente joga muito leite fora por conta desse elevado índice de mastite mensal. Esse acho que é o principal prejuízo para o produtor, então? Esse é digamos que é o mais perceptivo. É o principal, porque é um leite que você teve todo o investimento para ser produzido e na hora de vender você joga fora. Mas tem também outros prejuízos, como por exemplo, a redução da produção de leite da vaca por toda a lactação, que é algo que é difícil de mensurar, mas que a gente sabe que o impacto é enorme. Nós estamos no poço da ordenha neste exato momento. Eduardo, qual que é a rotina da ordenha aqui? E se você puder mostrar pra gente, junto com o Regis, né, que vai ajudar a gente hoje? Sim. A rotina aqui, primeiro, é feita uma desinfecção dos tetos, passando pré-dipping, passa a mão para tirar o excesso de sujeira. Depois é feito o teste da caneca ou o teste para identificação do grumo, que aqui a gente faz no chão mesmo. Depois é feito o pré-dipping novamente, para poder agir num teto mais limpo. Passa-se para outra vaca, isso é feito em 5 vacas. Depois ele volta enxugando os tetos e colocando as teteiras, uma por vaca. Por que de 5 em 5? Porque é o tempo ideal para ele fazer o processo em 5 animais, voltar e colocar a teteira com intervalo de 2 minutos entre o teste e a colocação de teteira. Dessa forma a gente aproveita a ocitocina natural liberada para a vaca e melhora a injeção do leite, a velocidade de ordenha e o conforto para ela também. Quais são as raças que tem aqui, Eduardo? Holandês. E um pouco de girolando. No passado a gente tinha girolando, mas a maioria do rebanho é holandês. Para a mastite, as raças do rebanho pouco importam. O que as bactérias causadoras da doença procuram são vacas de alta produção, além de indivíduos que tenham úberes mais frouxos. Por isso, a detecção de animais doentes na hora da ordenha é fundamental para os produtores. Então eu vou mostrar aqui em qual momento da rotina que é feita a detecção. Vou fazer a coleta do leite para cultivo microbiológico e aí a gente vai incubar essa amostra para amanhã decidir qual vai ser o destino da vaca, se ela vai receber ou não um tratamento e qual que vai ser o tratamento. Foi essa primeira aqui? Essa aqui. Essa é a vaca com mastite clínica, então ó, a gente pode ver aqui os grumos, ó. Eduardo, antes de você coletar, para a gente entender, se você puder mostrar para a nossa câmera, o que é essa parte aqui? Isso aqui é um pano embebido em álcool 70%, que é usado para desinfetar a ponta do teto da vaca. E esse aqui é um tubo estéreo, usado para coletar o leite da vaca para a gente fazer a cultura microbiológica. Já com a marcação, tudo certinho aqui da numeração. A gente já anotou aqui o número da vaca e o teto que apresentou a mastite clínica. E aí você vai fazer agora a coleta? Sim.
Eduardo, então a quantidade é essa? A quantidade é essa, a gente vai usar muito pouco. Então isso aqui é mais que suficiente. É importante tentar pegar um jato contínuo igual eu peguei, não vários jatinhos, então isso aqui é mais que suficiente. Daqui, qual é o próximo passo? Vamos para o laboratório. O sistema on-farm ele engloba um mini laboratório, que é uma mini estufa, com a área de trabalho aqui em cima e a incubadora aqui embaixo. Ele engloba também, principalmente, um aplicativo, que é onde a gente gerencia todas as informações. Nós, quando começamos a empresa, a gente tinha muito claro que não queria vender produto, a gente queria vender um serviço. E em vez de vender só placa e laboratório, então a gente resolveu criar um laboratório, as placas, os meios de cultivo, que a gente vai ver aqui na sequência, e o aplicativo para gerar informação, um produtor para outro, e gerenciar toda a informação internamente. Então, hoje a gente consegue compilar as informações geradas por mais de 2.000 produtores mensalmente e devolver essas informações para toda a nossa comunidade. Então isso é o famoso um gerando informação para o outro numa forma construtiva e melhorando a assertividade dos tratamentos dessa forma. Então vamos aproveitar a oportunidade, já que estamos aqui, se você puder mostrar como funciona a partir desse momento, a gente acompanha contigo. Então vamos lá, vamos fazer o caminho do leite, como a gente gosta de chamar. Coletamos o leite, entramos aqui no local onde fica a estufa. Vou deixar o leite aqui apoiado. Então essa aqui, a placa, é o meio de cultivo, é onde a bactéria cresce. Então aqui nós temos 3 meios de cultivo. São 3, a gente brinca, né? São 3 comidas diferentes para a bactéria. Como se fosse arroz, feijão e carne. Tem bactéria que só come arroz, bactéria que só come feijão e bactéria que só come carne. Então a gente usa esses 3 meios de cultivo para pegar a maior gama possível de bactérias causadoras de mastite. A gente vai pegar o leite da vaca e passar nos 3 meios de cultivo, e a partir do crescimento da bactéria e da cor dela, o próprio aplicativo, através da nossa inteligência artificial, já nos fala qual que é a bactéria. Inclusive qual está sendo o tratamento mais eficiente de acordo com a nossa comunidade de produtores. Com o máximo de higiene possível, o leite é homogeneizado e passado na placa. Depois, com uma espécie de cotonete, o líquido tem seu excesso tirado para dar continuidade à análise. Abro a placa, posiciono aqui em cima desse adesivo. Esse adesivo é um gabarito que nos auxilia a nos orientar. Então vou colocar aqui bem em cima, de forma que esse risco fique nesse risco e esses dois nesses dois. Assim, essa linha pontilhada vermelha divide esse meio de cultura ao meio. Então aqui eu posso colocar a amostra de uma vaca e aqui de outra vaca. Então vou passar a amostra aqui primeiro dessa vaca com mastite clínica que a gente coletou. Giro. Aqui é o segundo meio de cultura. Vou mergulhar de novo, pressionar para escorrer o excesso. À esquerda da linha vermelha. Mergulho. À esquerda da linha vermelha. Pronto, passei nos 3 meios de cultivo. Fecho a placa e deixo aqui. Após o lançamento dos dados da placa no aplicativo da On-Farm e a incubação do meio de cultura, o produtor tem que esperar 24 horas para obter os resultados das amostras. A nossa placa que vocês acompanharam a cultura já está esperando, então, aguardando as 24 horas para sair o resultado no aplicativo. Mas o Eduardo, ele preparou uma placa de uma coleta de ontem e vai mostrar agora aqui pra gente o resultado. Como que funciona então agora o resultado após as 24 horas? Vamos lá, Bruno. Então, no dia seguinte, eu vou vir aqui com o aplicativo. A gente saca a foto aqui dentro, ajusta a foto e é só aguardar o resultado da nossa inteligência artificial. Pronto.
rapidamente ela nos traz aqui a Rume, né, a nossa inteligência artificial, que o resultado foi Streptococcus agalactiae. Ok? Tá aqui a foto da nossa placa com o crescimento da bactéria e o agente causador que a Rume identificou. E a Rume também já nos traz a chance de cura dessa vaca. Então essa vaca tem uma chance de cura alta. Então eu vou tratar ela. Há métodos sanitários e de manejo em que o produtor ele pode evitar ou então diminuir a incidência da mastite na produção dele? Claro, com certeza. Acho que os dois pontos principais seriam conforto, higiene e limpeza no ambiente onde as vacas ficam. Quanto menos elas sujarem a ponta do teto, menor o risco de mastite. E o segundo ponto principal seria rotina de ordenha. Quanto mais os ordenhadores conseguirem limpar a ponta do teto das vacas antes da colocação de teteira, menor o risco de mastite. Ou seja, o segredo é colocar a teteira em teto limpo e seco, que não é tão fácil. E aí a gente pode fazer isso através da rotina de ordenha, tentando limpar muito bem os tetos e também deixando as vacas no local mais limpo e seco possível. E aí, gostou do programa? Semana que vem tem mais. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma semana abençoada para você e até a próxima!